Havendo quórum regimental, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a 5ª reunião ordinária conjunta de comissões 2020. Pode, mas não vota. É o Henry, cadê ele? O Henry. Hã? Acho que ele estava lá na sala. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, os demais vereadores, o público que assiste aí pela nossa transmissão, o pessoal que está fazendo nossa transmissão aí. Bom dia a todos e a todas. A ordem do dia hoje, a primeira parte são os projetos que serão discutidos no projeto de lei 005/2020, projeto de lei 018/2020, o anteprojeto de lei 02, 03 e 04/2020 serão discutidos e votados aqui hoje. Na segunda parte, nós teremos para apresentação a emenda aditiva 001 ao projeto de lei 001/2020 e a emenda aditiva 002 ao projeto de lei da Lei Orgânica, emenda à Lei Orgânica 01/2020 e o projeto de lei 021/2020. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Henry Santos. Solicito ao mesmo que faça a chamada dos vereadores e a leitura de alguma correspondência, se tiver. Senhor presidente, bom dia. Demais pares, público presente, bom dia. André Luiz Leite. César Augusto Lara Diniz. Henry Santos. Ivo da Costa Melo. José Cláudio. José Marcelino. João Rodrigues dos Santos. Presente. Luísa Maria Ferreira Pinto. Márcio Antônio Ferreira. Neilo Aldino Vieira Cabral. Nilson Martins da Conceição. Paulo Henrique Paulino Silva. Sandro Luz Coelho. Sérgio Ricardo Diniz Costa. Suzane Duarte Almada. Wagner José Alves. Wagner de Andrade Pereira. Senhor presidente, tem uma correspondência do presidente. Cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me desse presente para solicitar a retirada do projeto de pauta, projeto de lei de número 03/2020, de minha autoria. Certo da sua atenção, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de estimas e consideração. Assinado o presidente Chico da Costa Bela. Sendo sócio, presidente. Obrigado, vereador Henry. O projeto de lei de retirada do IVA é o 013? Obrigado, vereador Henry. Solicito ao relator nomeado para a 3ª reunião ordinária conjunta das comissões, vereador Santo Coelho, que faça a leitura da ata da 3ª reunião ordinária. Já foi encaminhado aos e-mails dos vereadores, solicita. Dispensa a leitura, então. Tá, ok. Coloco em apreciação do plenário o pedido do vereador Santo Coelho, a dispensa da leitura da ata da 3ª reunião ordinária. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura por 9 votos. Ata da 3ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício 2020. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, 9 votos. Ata aprovada por 9 votos. Solicito ao relator nomeado para a 4ª reunião ordinária conjunta de comissões, vereador José Cláudio, que faça a leitura da ata da 4ª reunião ordinária conjunta de comissões 2020. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Suzane, colaboradores dessa casa, a imprensa, bom dia a todos. Senhor presidente, a ata foi enviada aos gabinetes por e-mail. Só tem uma ressalva que saiu no final, em vez de sair o nome do senhor, saiu o nome do vereador César, como presidente das comissões.
e que já está... obrigado, então. Então, se caso... Eu estou pedindo para que formalize uma para a gente assinar. Se caso os demais pares aprovar, eu peço dispensa da leitura. Já foi alterado aqui, Zé Cláudio. Tá. Muito obrigado, viu, procurador? Coloco o pedido do vereador Zé Cláudio, dispensa da leitura da ata da 4ª reunião ordinária conjunta de comissões. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, dispensa da leitura por 9 votos. A ata da 4ª reunião conjunta das comissões do exercício 2020, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por 9 votos. Solicito ao relator nomeado para a 4ª reunião extraordinária conjunta de comissões, vereador Paulo Bigodinho, mas o mesmo não se faz presente, agora que eu percebi. Não adianta, né? O Ticaca também era o relator da 5ª, não se faz presente. Solicito ao relator nomeado para a 6ª reunião extraordinária conjunta de comissões, vereador João Binga, que faça a leitura da ata da 6ª reunião extraordinária conjunta de comissões. Pela mesma forma, o presidente, já foi encaminhado um e-mail dos vereadores e peço a dispensa da leitura. Coloco o pedido do vereador João Binga, a dispensa da leitura da ata em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Dispensa da leitura da ata da 6ª reunião extraordinária conjunto de comissões, aprovada por 9 votos. A ata da 6ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício 2020, em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por 9 votos. Solicito a relatora nomeada para a 1ª reunião extraordinária de debate sobre os projetos de lei complementares 010 e 011, vereadora Suzana Duarte, que faça a leitura da ata da 1ª reunião extraordinária sobre os projetos de lei complementares 010 e 011 2020. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. A gente vai encaminhar agora, ainda no final da manhã, para os e-mails, que a gente teve um probleminha para terminar, que ela estava longa e o áudio com alguns problemas. Ok, vereadora Suzane. Solicito ao vereador Vaguinho, relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei 05/2020. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores e vereadoras, ao público que se faz presente, funcionários dessa casa. Tenha todos uma ótima semana. Projeto de lei de número 05/2020. Emenda autoriza o Poder Executivo a conceder isenção, remissão de impostos prediais e territorial urbano, incidente sobre os imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas intensas ocorridas no município de Santa Luzia a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da preposição apresentada pelo Executivo, que tem por finalidade a autorização para conceder isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidente sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas intensas ocorridos no município de Santa Luzia a partir de 23 de janeiro de 2020. O objeto da proposta consiste em conceder a imóveis que sofreram danos em razão de eventos da natureza a um parâmetro válido para justificar a isenção, estando em harmonia com os preceitos constitucionais da razoabilidade e da igualdade tributária, sendo intuitivo que os proprietários de imóveis naquelas condições tiveram a fruição plena do bem comprometido, necessitando empregar recursos financeiros para execução de obras de reparo, cumprindo não perder de vista que os prejuízos muitas vezes são bem mais amplos, atingidos pelos bens móveis que guarnecem a edificação. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente preposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange à sua elaboração, trazendo em seu escopo artigos concisos que não deixam pairar quaisquer dúvidas quanto aos objetos por ele proposto,
tudo conforme é preceito o artigo 179 do regimento interno dessa egressa Casa Legislativa. Quanto à competência, tem-se que o Executivo é competente para apresentar o presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda análise, tem-se que a preposição apresentada pelo Poder Executivo com o intuito de conceder isenção ou remissão do imposto predial e territorial urbano incide sobre imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas intensas ocorridas no município de Santa Luzia. Atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja o entendimento dos nobres pares. Relator suplente dessa comissão, eu, Wagner de Andrade Pereira. Obrigado, vereador Vaguinho. Eu queria chamar a atenção desse projeto aí para o vereador Zé Cláudio, porque é um projeto de isenção, Zé Cláudio, do IPTU, para quem foi vítima aí das enchentes, e na realidade ele vai ser concedido o crédito tributário relativo ao ano seguinte, no caso o ano que vem, né, quem sofreu enchente. E é uma solicitação de Vossa Excelência que o nome do senhor e do Márcio Ferreira, que foram os idealizadores do anteprojeto, viesse constando no rodapé do projeto. Infelizmente, não veio. Inclusive, eu tenho um ofício aqui, ó, te mandei cópia lá via WhatsApp, e nós não obtivemos a resposta. Esse projeto ele entrou em caráter de urgentíssimo. A gente sabe dessa necessidade aí, por causa dessa demanda da cidade aí, por isso eu resolvi colocar ele aí hoje em votação. Mas eu deixo aí a critério do senhor se como essa casa é uma casa democrática, porque se o senhor não estiver de acordo, a gente vai questionar isso lá junto ao executivo, mas infelizmente o que a gente podia fazer, que a gente já fez e eles não mandaram. Senhor presidente, eu imagino que seja o mesmo posicionamento do vereador Márcio Ferreira. Não vamos, por causa de uma coisa burocrática, a gente travar o projeto, não. Eu acho que a gente precisa deixar ele aprovado, sim. Infelizmente, não só o executivo atual, nenhum outro executivo anterior vinha assumindo isso e colocando no rodapé dos projetos de lei o autor do anteprojeto dessa casa. É uma pena, até no parecer do relator, quando ele fala que o projeto é de autoria do executivo, se me permite, ele deveria ter mencionado que esse projeto partiu dessa casa, né, como anteprojeto, se me permite, senhor relator. Mas, para mim, tudo bem, eu não vou aqui travar o projeto em função dessa parte burocrática, não. Espero que os demais, né, o que passou, nós vamos ter que deixar, a não ser que isso pudesse ser feito como ressalva no futuro, mas eu acho que os novos projetos de lei que vieram a essa casa, que a gente fique atento. Se houver um anteprojeto de um determinado vereador e aprovado por essa casa, que a gente cobre isso. Mas, de minha parte, eu não vou criar nenhum empecilho, não. Fica o vereador Márcio Ferreira, que é também o autor do projeto, e, na verdade, o autor principal dele, se quiser se manifestar. Uma parte, senhor vereador. Pois não, vai. Na realidade, o presidente dessa comissão, né, chamou a atenção para o anteprojeto do senhor e do Márcio Ferreira, mas eu, como relator, eu fiz o relato do projeto do executivo. Eu fiz o relatório sobre o projeto que eu recebi. Tá? Mas o que eu digo aqui, no parecer, se o senhor me permite, não entendo o posicionamento do senhor, mas eu acho que no parecer do senhor, quando o senhor menciona que era um projeto do executivo, poderia mencionar que partiu a iniciativa dessa casa. Só isso. Mas para mim está tranquilo. Não, tranquilo. Como eu te falei, o presidente dessa casa, da comissão, né, fez referência ao anteprojeto do senhor e do Márcio Ferreira. Eu, no meu caso, eu tive que fazer o parecer referente ao projeto que me foi enviado. Não, tudo bem. Manifestar nós. Também, aproveitando aí a discussão, gostaria nessa oportunidade de cumprimentar a todos
os vereadores, Vossa Excelência, juntamente com os demais que faz parte da direção, da presidência dessas outras comissões, dizer o seguinte, que o nosso intuito é de fazer com que os projetos que porventura venham, quando oriundo de um anteprojeto, não é criar nenhuma celeuma, nem nada, é só cumprir aquilo que parece-me que foi votado nesta casa, que deveria de ser assim. Mas, contudo, pela urgência urgentíssima do projeto, pela relevância que tem o projeto na cidade, e muitas pessoas dependem da aprovação desse projeto para que possa deixar pronto, para que eles possam ter benefício a posteriori, também da mesma forma coaduno com a ideia do vereador Zé Cláudio, que também não vai se obstar em nada, mas fica aí a ressalva, e a gente vai observar também doravante se essa mesma ação, se acontece só com os vereadores Márcio Ferreira e Zé Cláudio, ou se vai ser com todos os vereadores desta casa. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio. Assim como eu já disse no início, vereador Zé Cláudio, a gente tem ferramentas para questionar isso, né? Mas ficou a critério dos senhores, eu agradeço o bom senso. Fico aqui até na responsabilidade de enviar um ofício ao executivo, cobrando nos próximos projetos que tenha mais, que use mais o critério segundo o regimento interno da casa, tá bom? Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 005/2020. Voto relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Presidente, vereador André Leite, favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o projeto de lei 005/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador João Binga. Pois é, presidente, se o nosso líder do governo tomar esse critério do projeto dele, fico sentido, mas pelo meu líder eu vou votar favorável. Voto do presidente, vereador Ticaca. Senhor presidente, esse projeto é relativo ao executivo, quando o mesmo encaminhou para casa, pedindo a isenção de alguns... Do IPTU. Do IPTU? Do ano que vem. Eu gostaria de dizer a todos que, no caso específico lá do meu bairro, da Morada do Rio, pela vistoria que houve da Defesa Civil nas casas que foram atingidas, não tem nem a metade das residências que foram incluídas no contexto desse projeto. Então, pediria a Vossa Excelência, se eu puder, pedir vista no mesmo, uma vez que nós estamos nos empenhando lá para fazer um novo apanhado, para passar para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil possa ir nos locais e fazer o relato para que seja incluído dentro do contexto desse projeto. E acredito que não seja só no bairro Morada do Rio. Pode haver bairros aí que não foram residências que não foram contempladas. Então fica concedido vista ao vereador Ticaca, que é presidente da Comissão de Administração Pública. Até a próxima reunião aí, você acha que dá, Ticaca? Questão de ordem, vereador Márcio Ferreira. Até para ver, parece que esse projeto está com urgência urgentíssima. Qual que é o nosso prazo? Márcio. Pois é, mas tem que ver qual que é o prazo que nós temos ainda, senão... Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. A isenção é para o ano que vem. Não, mas ele entrou com caráter de urgência urgentíssimo. A meu ver, equivocadamente, né? Porque o IPTU para o ano que vem, que urgência é essa? Então, nós vamos conversar com o executivo para que tire a urgência do mesmo. E pede para fazer revisão de português, que não existe urgência urgentíssima. Presidente, questão de ordem, presidente. Diante desse impasse, presidente... A palavra está com o vereador Ticaca. Uma parte, vereador.
Concedida, Vossa Excelência. Diante desse pedido de vista do vereador Ticaca, se esse projeto for voltar ao Executivo para que inclua outras residências, que é justo, né? Outras moradias que possa se beneficiar, eu sei que vai precisar da Defesa Civil ir até esses locais, fazer a vistoria para entender a realidade. Eu sei que são uma série aqui, só tinha 3 do Morado do Rio mesmo, a princípio, contemplado aqui. Que então venha essa relação e que aí venha a menção que tinha um anteprojeto dessa casa de minha autoria, o Márcio, então. Tá? A gente retorna à estaca inicial. Eu acredito que, não sei qual que é a opinião do Executivo. O que nós vamos fazer é o seguinte, fazer esse levantamento, que já houve esse levantamento lá na Morada do Rio, vamos entregar no Executivo, na Procuradoria da Prefeitura, que eles encaminhem uma emenda, alguma coisa assim, para que seja incluído dentro do contexto do projeto aqui, ao invés de retirá-lo. Então, fica... Não precisa de retirar, precisa só de incluir. Incluindo. Justamente. Fica concedido vista, então, ao vereador Ticaca, do projeto de lei 005/2020. Até a próxima reunião. Solicito. Solicito, uma vez mais, a relatora nomeada para a primeira reunião extraordinária do debate sobre os projetos de lei 010 e 011, vereadora Suzane Duarte, que faça a leitura da ata da primeira reunião extraordinária do debate sobre os projetos de lei complementares 010 e 11/2020. Desculpa, vereador Sandro, são de ordem ainda, vereador, em tempo, porque eu acabei de dar uma informação meio equivocada aqui, quando eu falo que só tinha 3 do Morado do Rio. Na verdade, tem mais, porque o relatório ele não é preciso, assim, este é o bairro, ele aparece, o Morado do Rio, outras vezes no relatório. E o vereador, eu estou até tentando olhar, o vereador César lembrou bem aqui, que na leitura ele não encontrou a Rua do Comércio. Então, a Rua do Comércio também ela foi afetada. Não dá uma questão de ordem nesse assunto, é isso, presidente? Só, Sim, senhor. porque senão eu vou ficar fora dessa discussão aqui, uma vez que eu entrei com um anteprojeto, né? Fica à vontade, Se vocês observarem o meu anteprojeto, né, ele é um pouco diferente desse apresentado pelo Executivo, porque ele não tem nenhuma conotação de propaganda. Eu acho que vincular as áreas é meramente uma propaganda, porque se ano que vem não acontecer, né, e a gente espera que não aconteça nenhuma enchente aqui em Santa Luzia, perde-se a validade. Quem deveria testar, quem terá essa redução, ou que ele ele não pagará esse IPTU, é a Defesa Civil. Isso aqui, Suzana, que você falou, um benefício permanente. Entendeu, Ticaca? Já que o senhor pediu vista aí, da gente melhorar essa redação, tirar esse marketing político em cima e melhorar a redação. Porque aí fica permanente, uma ação permanente na cidade de Santa Luzia. Aconteceu uma enchente que atingiu a população, né? A Defesa Civil vai lá e atesta, não tem área. Se é 5 casas, 1000 casas, não importa, isso não deve vir colocado no projeto. Né? A Defesa Civil vai lá, olha, essa região aqui, ou essa casa aqui foi danificada, e terá isenção. Que aí realmente vem um projeto do Executivo que vá beneficiar a população. Né? Não é esse tipo de projeto. Né? Então, a gente não pode ficar calado nesse sentido aí. Não quero prejudicar nada no projeto, mas dizer a realidade. Tá? E já que o senhor pediu vista, o senhor poderia já trabalhar nesse sentido. Né? Porque não importa quem estiver lá na prefeitura em 2021, isso fica uma ação permanente. Muito obrigado, viu, senhor presidente? Obrigado, vereador Santos. E lembrando que é um projeto para o ano que vem. Então, essa isenção proposta agora, gente, quem foi afetado esse ano, né, é só Deus mesmo, né? E lutar bastante para reconstruir aquilo que os senhores perderam.
porque essa proposta é para o ano que vem. Muito obrigado. Isso mesmo. Suzane? Senhor presidente, se eu me perdoe a informação equivocada, eu vim de um velório direto para cá e não me atualizei, que a última informação era aquela que eu tinha te repassado, que ainda não tinha havido o término da confecção da ata, mas então ela já está disponibilizada através dos e-mails dos demais vereadores, e assim como os colegas, eu também solicito a dispensa da leitura, até porque ela ficou longa, e se algum vereador tiver alguma observação, alguma alteração para sugerir, a gente faz. Obrigada. Coloco em discussão e votação o pedido da vereadora Suzane, que é a dispensa da leitura da ata da primeira reunião extraordinária do debate dos projetos de lei 010 e 011 que nós tivemos. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura da ata por 11 votos. A ata da primeira reunião extraordinária do debate sobre os projetos de lei complementares 010 e 011 em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por 11 votos. Obrigado, vereadora Suzane. Ticaca. Ata do Ticaca, André. Ah, tá. Solicito ao relator nomeado para a 5ª reunião extraordinária conjunta de comissões, vereador Sérgio Diniz Ticaca, que faça a leitura da ata da 5ª reunião extraordinária conjunta das comissões do exercício 2020. Senhor presidente, essa ata já está à disposição de todos os gabinetes dos vereadores. Eu pediria também a não leitura da mesma. Coloco em discussão e votação o pedido do vereador Ticaca, a dispensa da leitura da ata da 5ª reunião extraordinária conjunta de comissões. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a dispensa da leitura por 11 votos. Senhor presidente, só complementando, apesar que eu não concorde com isso, mas tudo bem. Ata da 5ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício 2020, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por 11 votos. Solicito ao vereador relator suplente da Comissão Legislação, Justiça e Redação que se manifeste sobre o projeto de lei número 018/2020. O projeto de lei 018/2020 dispõe sobre as empresas prestadoras de serviços no polo industrial do município de Santa Luzia a contratar e manter empregado prioritariamente trabalhadores domiciliados no município e dar outras providências. A síntese e análise do projeto. Trata-se da preposição apresentada pelo Legislativo que tem por finalidade requerer autorização para que as empresas prestadoras de serviço do polo industrial do município de Santa Luzia possam contratar e manter empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados nesse município, podendo chegar no percentual de 70% do seu quadro efetivo de funcionários, ressaltando que não aplica a determinação para trabalhadores cuja mão de obra exija graduação em nível superior. As empresas prestadoras de serviço no polo industrial do município de Santa Luzia poderão destinar 30% da reserva para mão de obra exclusivamente feminina. Da legalidade e competência. Base a análise do aspecto legal da presente preposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange a sua elaboração, trazendo em seu escopo artigos concisos que não deixam pairar quaisquer dúvidas quanto ao objeto por eles proposto. Tudo conforme preceitua o artigo 179 do Regimento Interno dessa egressa Casa Legislativa. Quanto à competência, tem-se que o Legislativo Municipal é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício de iniciativa do mesmo. Conclusão. Diante de toda a análise, tem-se que a preposição apresentada pelo Poder Legislativo atende todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja esse o entendimento dos nobres pares. Este é o parecer da nossa relatoria. Obrigado, vereador Vaguinho.
Coloca em discussão e votação na Comissão Legislação, Justiça e Redação o projeto de lei 018/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Presidente, vereador André Leite. Projeto aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública, projeto de lei 018/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador João Binga. Voto do presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Sendo assim, segue o projeto aprovado para discussão e votação em plenário. Solicito o vereador Vaguinho, relator suplente da Comissão Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o anteprojeto de lei 02/2020. O presente parecer tem pelo objeto a análise do anteprojeto de lei 002/2020, que dispõe sobre a redução do valor da contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública e altera a tabela da Lei número 3.451, de 18 de dezembro de 2013, de autoria do vereador Zé Cláudio. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão do parecer e as análises resultaram no seguinte entendimento. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a redução da taxa de contribuição para 25%, bem como a criação da faixa de isenção para o consumidor de até 50 kW, na tabela de contribuição de iluminação pública COSIP. Conforme disposto, tal sugestão é para a redução do valor da contribuição para os custeios de serviço de iluminação pública. Por fim, em obediência ao regime interno dessa casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a essa casa, o projeto de lei, este deve ser acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei número 002 de 2020, opino pela aprovação. Obrigado, vereador Vaguinho. Coloca em discussão e votação na Comissão Legislação, Justiça e Redação o anteprojeto de lei 02/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Presidente, vereador André Leite, favorável. Projeto aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o anteprojeto de lei 02/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador João Binga. Favorável. Voto do presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Ainda tem tempo, senhor presidente. Só para a gente não cometer nenhum ato errado, ilícito aí, o vereador Márcio Ferreira ele tinha pedido para assinar junto a esse anteprojeto. Aí a gente desconsidera, então, para não... porque ele votou, né? Isso. Tudo bem, então. Obrigado não. pela colaboração, vereador Zé Cláudio. Aí, se ele assinou, realmente ele não pode votar, não. Quem que é o suplente dele? Só que aqui não tem assinatura dele. Como tem, então fica só de minha autoria. Né? Não, mas na verdade está inserido aí no sistema, porque não foi colocado aí na cópia do projeto. E aí eu peço vênia para desfazer aí a... Então fica revogado aí o voto do vereador Márcio Ferreira. Peço ao vereador suplente Neilo Cabral que faça o voto aí, por favor. Projeto de lei 002/2020. Meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, Zé Cláudio. Presidente, obrigado, senhores aí que aprovaram o projeto. Senhor presidente, eu queria pedir licença para me ausentar. Falta só um aqui ainda. Tem mais aprovação ainda, né? Coloca em discussão na Comissão de Finanças, Orçamento, tomada de conta, o anteprojeto de lei 002/2020. Voto do relator, vereador Ticaca. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Neilo. Favorável. Por que você está demorando assim, Neilo? Fazendo suspense? Voto do presidente, vereador João Binga. Favorável. Fica assim, então, o projeto aprovado e segue para plenário para discussão e votação. Agora sim, senhor presidente, eu queria pedir licença. Vocês podem perceber
Eu estou um pouco... Está meio com medo do coronavírus, né? E eu estou meio resfriado, então é melhor ir embora. Fica à vontade, vereador. Obrigado aí, tá? Solicito ao vereador Vaguinho, relator suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o anteprojeto de lei 003/2020. O presente parecer tem pelo objeto de análise do anteprojeto de lei 003/2020, que dispõe sobre o auxílio transporte em pecúnia de natureza indenizatória a ser concedido aos servidores públicos efetivos da Guarda Civil Municipal, de autoria do vereador André Leite. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão do parecer e as análises resultaram no seguinte entendimento. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a estabelecer o auxílio transporte em pecúnia de natureza indenizatória a ser concedido aos servidores públicos efetivos da Guarda Municipal. Por fim, em obediência ao regime interno dessa casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta casa, o projeto de lei este deve estar acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. O presente parecer tem por objeto de análise. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei número 003/2020, opino pela aprovação. Obrigado, vereador Vaguinho. Coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o anteprojeto de lei 003/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Favorável. Esse projeto, como é de minha autoria, eu não posso votar, então solicito ao presidente suplente de presidente, vereador Ticaca, faça o voto. Favorável, senhor presidente. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o anteprojeto de lei 003/2020. Vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador João Binga. Favorável. Presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta o anteprojeto de lei 003/2020. Voto do relator, vereador Ticaca. Favorável. Vice-presidente, vereador Neilo Cabral. Meu voto é favorável. Voto do presidente, vereador João Binga. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Segue, então, o anteprojeto de lei 003, aprovado para discussão e votação em plenário. Solicito o vereador Vaguinho, relator suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o anteprojeto de lei 004/2020. O presente parecer tem por objeto a análise de anteprojeto de lei número 004 de 2020. Cria o Banco de Medicamentos do município de Santa Luzia, de autoria do vereador Ivo Melo. O mesmo foi encaminhado à relatoria dessa comissão para emissão de parecer as análises resultaram no seguinte entendimento. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a implantação do Banco de Medicamentos da taxa de contribuição, da redução da taxa de contribuição com a finalidade de angariar medicamentos doados por pessoas físicas e jurídicas para distribuição gratuita à população carente, especialmente às pessoas com deficiência e aos idosos. Conforme disposto, tal sugestão é para prestar assistência aos pacientes através da distribuição de medicamentos nas farmácias do município. Por fim, em obediência ao regimento interno dessa casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta casa, o projeto de lei este deve estar acompanhado de mensagem na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto dessa lei. Sendo assim como legal e constitucional, o anteprojeto de lei número 004/2020, opino pela aprovação. Obrigado, vereador Vaguinho. Coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o anteprojeto de lei 004/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Márcio Ferreira. Favorável. Voto do presidente, vereador André Leite, favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o anteprojeto de lei 004/2020. Voto do relator, vereador Vaguinho. Favorável. Vice-presidente, vereador João Binga. Favorável. Presidente, vereador Ticaca. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos.
Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o anteprojeto de lei 004/2020. Voto do relator, vereador Ticaca. Favorável. Vice-presidente, vereador Neilo Cabral. Voto do presidente, vereador João Binga. Favorável. Aprovado por essa comissão por 3 votos. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde e Ação Social o anteprojeto de lei 004/2020. Voto do relator, vereador André Leite. Favorável. Voto do vice-presidente, vereador Neilo Cabral. Meu voto é favorável, presidente. Voto. Presidente. Não está aqui. No caso, o presidente era Luísa e o suplente Marcelino, mas ele não se encontra. Então, aprovado por essa comissão por 2 votos. Sendo assim, segue o projeto aprovado para discussão e votação em plenário. A segunda parte aí, gente, nós temos o projeto, a emenda aditiva ao projeto de lei 001 do Executivo e a emenda à lei aditiva 001 à lei orgânica, que também é do Executivo, e o projeto de lei 021 do Executivo, mas ninguém compareceu aqui para explicar sobre esse projeto, então... Senhor presidente, esse 01 aí, até estava conversando aqui com a Suzana, eu não tenho autoridade para apresentar lá para o Executivo, mas como eu passei lá, é só a mudança mesmo do depósito aí da data, do IMPAS, né? Que é do 5º dia, passaria para o 20º, né? Porque é complicado, é humanamente possível você fazer esse depósito no 5º dia útil. Às vezes a gente consegue fazer no 6º, 7º, 8º, até o 15º, já teve casos lá na prefeitura desse depósito. Então, acho que o Executivo vem também para corrigir isso aí. Isso. A proposta pertinente aí do Executivo com relação a esses pagamentos aí. Até para não ficar, né, o Caixa do IMPAS ficar desprovido aí de recursos. Ele fala sobre a remuneração. Aí já é o PL, né? O PL parece que está tratando da remuneração do presidente do IMPAS. Essa emenda é sobre eleição, organização, substituição. Não, mas tem a 01. A emenda. O projeto de lei 01, Eu estou falando do projeto de lei 01. Tá. Aqui é a emenda. Projeto de lei 01. A emenda... Regularizar a questão do remuneração do presidente, eleição... E a forma, porque lá atrás o primeiro formato é que era uma eleição e tinha a escolha dentre os funcionários efetivos. Na época do Calixto mudou, e aí hoje a Dione, que é a presidente, ela cumpre esse critério, vamos dizer, de vir da categoria do funcionalismo, mas aí a ideia é já deixar prevista em lei, para não ter o risco em outro momento ser alguém indicado que nem é funcionário efetivo. Essa é a emenda. Isso mesmo. Tá joia. Márcio Ferreira, por acaso, presidente, faz o município aí, tem alguma coisa? Esse é um projeto assim super tranquilo para ser tramitado, tá? Se eu quiser. Na realidade, ele entrou hoje para apresentação. É? Né? Então, a Suzana, a Luísa ainda vai preparar o parecer, fica para votação Tranquilo. na próxima reunião. Hoje é só apresentação mesmo. Mas igual o senhor falou, é um projeto que vem só para organizar, né? Senhor presidente, só há tempo de eu fazer um agradecimento à doutora Janaína, só para registrar aqui que nos auxiliou na relatoria desses projetos. Obrigado, viu, doutora Janaína? Sendo assim, gente, já encerrando a reunião, o presidente, em exercício da casa, me pediu aqui que, se caso tivesse quórum de vereadores, que a gente entrasse em comum acordo aqui, fosse feita uma votação, se a gente pudesse fazer a reunião amanhã de porta fechada. Aí fica a critério de vocês aí, por causa do coronavírus, entendeu? Está com medo... Fica a critério do senhor. Se nós aprovarmos aqui hoje, ele vai soltar uma nota, se não... Na discussão, presidente? Na discussão.
Eu acho que a gente tinha que fazer o contrário, portas abertas, janelas abertas, sem ar-condicionado. Não, César, mas é público. Questão do público. Pois não, mas eu estou já emendando que seja um só os vereadores. Eu estou emendando um assunto em outro. E tinha que ficar aqui todas as janelas abertas, sem o ar-condicionado, portas abertas. E, se for o caso, limitar a portaria, né, de meia dúzia de pessoas só e pronto. Isso. A pauta amanhã é essa de hoje aqui, né, Suzano? Tá? Não tem polêmica, não tem, então... Senhor presidente, Questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Presidente, minha humilde opinião, eu acho que isso aí tem uma questão que tem que ser resolvida pela presidência. A opinião que ele tomar lá com a equipe dele, nós vamos acatar. Agora, não vejo necessidade em colocar para votação pelos demais vereadores. Na Assembleia, já não... as reuniões, parece que pausaram as reuniões, mas foi o próprio presidente que definiu que seria assim e pronto. Ele foi eleito para que ele assuma as responsabilidades, sendo boas ou ruins, positivas ou negativas o resultado, né? Bônus e ônus, né? Senhor presidente, em outro assunto, eu queria pedir ao senhor para que a gente pudesse votar a ata da 4ª reunião das comissões que esse vereador aqui fez, se possível. Solicito, então, ao relator nomeado para a 4ª reunião extraordinária conjunto de comissões, vereador Paulo Bigodinho, que faça a leitura da 4ª ata da reunião extraordinária, da ata da 4ª reunião extraordinária de comissões. Senhor presidente, queria pedir a dispensa, nós já encaminhamos para os e-mails. Tá, jóia. Coloca, então, o pedido do vereador Paulo Bigodinho, a dispensa da leitura da ata da 4ª reunião extraordinária conjunta de comissões. Em discussão, em votação, aquele que aprova permaneça como estão. Aprovada a dispensa da leitura por 11 votos. A ata da 4ª reunião ordinária conjunta de comissões, extraordinária conjunto de comissões, em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por 11 votos. Bom, então, em comum acordo com todos aqui, vou passar a demanda para o presidente da casa e ele que se vira lá, então. Em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada essa reunião.